centauros? Centauro tem uma questão no próprio livro dos monstros do D&D, fala que o terreno dele, que o ambiente onde ele vive são florestas ou planícies. Eu acho muito curioso ele viver em floresta, sendo um animal que depende tanto de espaço, né? Pra poder viver. Então eu acho que faz muito mais sentido viver em planícies, tais quais os Mustangs ali da América do Norte, antes de ser destruída pela colonização inglesa. E ele não está falando de carro, tá? Vai estudar. Então, eu acho que faz mais sentido os centauros, que são criaturas boas, inclusive, que vivem ali em tribos, normalmente focada ali um pouco na lei do mais sábio, do ancião, que dependam, que eu acho que faz mais sentido, inclusive, narrativo, um combate contra um centauro, que ele esteja sempre em movimento, que ele está sempre cavalgando, circundando o campo de batalha, seja usando flechas ou usando armas de haste, tal qual também um cavaleiro montado, né, que geralmente usa uma arma de um alcance maior, porque ele precisa alcançar de cima do cavalo. Então o centauro é a mesma coisa. É mais fácil, mas faz mais sentido você ver um centauro de lança, um centauro com arco, então e que esteja sempre em movimento. Ele nunca fica parado ali do seu lado, só batendo em você ali, chão todos os turnos. Então eu acho que é uma coisa que podem usar mais nas descrições de combates que envolvam centauros. Mas os centauros também eles são grandes sábios porque eles dizem que eles são os guardiões das profecias. Então eles têm muito essa questão de profecias, de ver o futuro nas estrelas, igual voltando no Senhor dos Anéis aqui de novo. O Legolas, quando amanhece, ele fala assim, um nascer do sol vermelho, sangue foi derramado essa noite, né? Então, esse tipo de visões, de profecias que que a gente cita, por exemplo, no Senhor dos Anéis, também é uma coisa muito comum entre os centauros, que tem essa ligação muito forte com a natureza, essa ligação muito forte com as regiões. E também, raramente eles formam cidades, né? Um centauro na cidade normalmente é alguém que foi desgarrado do seu bando, porque eles tendem a ser criaturas nômades. Justamente por essa necessidade grande de cavalgar, de correr, de espaço, eles passam algum tempo numa região, usufruindo ali das coisas que tem ali, mas de tempos em tempos eles fazem migrações para outras regiões, onde eles podem, às vezes, pegar mais recursos, ou correr atrás de outras lendas, ou o que quer que seja do interesse deles estar fazendo ali, ou só mesmo andar, viajar, porque a vida deles é viagem. Então, é uma coisa a se observar, normalmente os acampamentos de centauros também não incluem tendas, eles tendem a dormir ao relento, tal qual cavalos mesmo, porque... Em pé, né? Não faz muito sentido você ter uma cabana com uma caminha lá dentro para um centauro deitar. Então, isso tudo é bastante válido na hora que você estiver fazendo descrições de locais ou explicando para os jogadores que tipo de criatura ou rastros que eles encontram. Vocês estão andando na planície, de repente eles veem ali rastros de centenas de cascos. Pode ser um exército que passou ali em direção a uma região, uma cidade, o que quer que seja, ou pode ser simplesmente uma manada de centauros. Não sei se esse é o coletivo de centauros, mas se não for, devia ser. Uma manada de centauros que passou por ali na sua migração ou vive na região. E quando eles vivem na região, eles protegem aquela região também. De invasores, principalmente de pessoas que queiram destruir o lugar, né? Que queiram trazer energias negativas ali, tornar o local mais baixo astral. Então eles tendem a ter essa função de protetores também da região onde eles vivem. Acho que centauros são, na maioria das vezes, pouco explorados. Até quando eu estava buscando imagens ou tentando criar imagens de centauros, surpreendentemente achei poucas imagens de centauros, dada a importância que eles têm por serem até um animal mitológico, né, da mitologia grega. Então, fica aí sugestão de usar centauros nas suas mesas, fazendo com que elas tenham um caráter mais esotérico. Pode ir, né? Tava esperando educadamente o Marcelo, mas o Marcelo me cedeu a palavra. Eu não gosto de centauro, cara. Eu tenho um problema com esses bichos aí. Nada, cara. Eles são uns bichão massa. Eles são poderosos. Eles são muito versáteis. Eles têm todo esse lance que você falou do background deles e tudo mais. Só que eu acho eles muito quebrados pra vocês colocar, pra serem colocados numa aventura. Você chega ali na planície, você dá uma olhada, você tá vendo aquele grupamento de 200. Cara, 200. Aí não é igual um bando de gente, não. Você tem ali, dos 200, você tem 150 de pessoas indefesas, de crianças e de idosos. Esses bichos aí, meu amigo,
essas criaturas, elas são cavalos, praticamente. E aí a parte humana deles são como cavalos. E cavalo, ele tem uma característica na natureza que dificilmente meio cavalos, você... meio cavalos? Meio cavalos, meio cavalos. Eles dificilmente são criaturas fracas na natureza. Os fracos, eles simplesmente vão morrer, eles vão ficar para trás e vão ser pegos por predadores. Ou seja, os centauros, eles são poderosos, todos eles. Então, para mim, pessoalmente, eu acho difícil trabalhar com uma sociedade dessa nômade com esse poderio todo. Do mesmo jeito que eu teria dificuldade de trabalhar com os Dothraki do Game of Thrones, que os caras são fodão demais e são nômades. Então eles de repente chegam lá 7, 8 mil pessoas e eles têm 60% deles capazes de entrar no combate e tomar sua região. Então eu teria dificuldade de assimilar isso aí no cenário. Mas não quer dizer que não seja possível, porque eu não costumo trabalhar com essas criaturas mitológicas. Jesus mesmo sabe, dificilmente eu coloco essas criaturas muito inventivas assim. Mas você pode trabalhar com sociedades grandes e com rotas até conhecidas para eles. Você sabe encontrar os centauros em determinadas épocas, em cada ciclo. Vamos falar que eles têm ciclo de viagem de 5 anos. Você pode fazer isso. Por quê? Porque eles vão ir para locais onde eles têm acesso, onde tem recurso, onde eles acabam defendendo. E você vai ter grupamentos menores que ficam nesses lugares defendendo. Então dá para trabalhar e muito. Então se você não é igual a mim e tem dificuldade de trabalhar com coisas que seriam muito interessantes e não tem nenhum preconceito, é realmente uma criatura poderosa para você tratar e muito útil na sua história, principalmente porque ela é uma criatura de tendência benigna, o que é raríssimo de se encontrar. E nós falamos sobre criaturas boas, monstros bonzinhos aqui. A gente quase colocou ele, acho que o Luiz comentou, ou alguém, acho que o Luiz comentou mesmo, que pensou em botar Centauro, não botou no final? Ou não? Tinha unicórnio já, né? Já tinha acabado demais. Já tinha muito bicho pra papo. Muito equino. NPC Centauro, Rena, chamado Klaus. Tem que chamar Rudo. Não, mas mas você tem o nariz vermelho? Tem alguma coisa vermelha. Não, eu acho assim, tem um... É o quê? Orelha. Batom. É frio. É orelha porque é frio. A extremidade. Vermelhinho. Eu divirjo do vermelho, respeitosamente, concluo que o vermelho tá bastante errado. Porque eu acho que tem... o fato da criatura ser poderosa só te exige algum cuidado na hora de abordá-lo e na hora de utilizá-lo. Isso acontece com virtualmente qualquer coisa. Tritões são poderosos e você faz sentido usá-los se o cenário exigir ou permitir. Eu gosto muito da ideia do Centauro, mas dentro de uma ideia de world building em que você não se sinta obrigado a utilizar o lore da mitologia. Né? Primeiro porque não dá, né? A menos que você esteja usando não, porque o Centauro surgiu aqui quando Zeus aprontou uma pegadinha pra um maluco que tava afim da mulher dele, que eu não sei se vocês sabem, mas é isso, na mitologia grega, tudo, né? Na mitologia grega. Na mitologia grega alguém não, mas nesse caso em particular é só o Zeus não querendo ser corno. E o Zeus leva o cara lá naquela nolinha, pô, fica aí, toma com nós aí, tá, não sei o que, o cara vai e fica de olho na mulher do Zeus, lá na Hera. Aí Zeus fala, tô te sacando, não sei qual é a tua. Aí ele vai e pega uma... Né? Hã? De talarico. O talarico identifica, né? E aí ele bateu o olho e falou, não vou deixar não. Aí vai e pega uma deusa nuvem lá e fala, se liga, finge que você era aí. Porque tem essas coisas, né? Finge que você era, dorme lá do lado do cara. Aí dorme lá do lado do cara, não deu outro. Aí o Zeus fica puto, joga o cara lá de baixo, pune o cara. Ele viu que a Hera não era a Hera. Exatamente, Trump. E aí o cara é punido o resto da vida só porque tentou fazer o que Zeus fez com a mulher de todo mundo. E aí, o filho desse rolê com a deusa nuvem, eventualmente vai ter filhos e os filhos se tornam centauros. E aí, novamente, ninguém descreve por que tem tanto centauro, né? Em que momento eles tiveram quantos filhos, ou os centauros começaram, né? Igual o Jardim do Éden. Então, assim... Na lenda do Hércules também, ele morre por causa de um couro de centauro, né? Não, é Hidra. É veneno. Mas não tem um centauro que tá atravessando com a mulher dele nas costas do rio? Sim, não, é o centauro. O centauro é que faz o rolê. O centauro é que bota o veneno na parada. O veneno é de Hidra, mas é o centauro que fica putaço e bota o veneno na... O nascimento dos centauros acontece porque as Amazonas, elas não cruzavam com os homens, porque elas não aceitavam ter interesse amoroso nessas criaturas fracas igual aos homens. Então elas cruzavam com os centauros, e se tivessem filhos homens, iam ser centauro, né? Porque os machos do centauro é centauro, então elas devolviam para os centauros, e as meninas que nasciam humanas e ficavam como as amazonas. Por isso que centauros na mitologia só tinha masculino e as amazonas só tinha feminino. Então não tem Égua Tauro. Não tem, na mitologia grega.
Então é isso que eu tô falando. A gente já falou tanto sobre monstros híbridos, né? De várias modalidades. Né? Que rende o papo de genética. Mais uma vez. Voltando ao Dryder tendo relacionamento com o Centauro e depois o filho tendo relacionamento com o Homem-Coruja. O Homem-Coruja. Então eu acho que tem... Cara, sinta-se livre para no seu cenário fazer o que você quiser. Eu quero que os centauros tenham sido criados assim como os ursos-corujas. Um mago louco que resolveu fazer experimentos e tal, e esse foi um que foi mais estável, fugiu pro mato e eles eventualmente se reproduziram. Aí talvez... Dizia eu que o sexo com urso-coruja, não. É só que, novamente, minha sugestão para não prolongar o que a gente já falou. Não se sinta obrigado a seguir... Olha lá, o Otávio tá com um delay. Não se sinta obrigado a seguir a mitologia grega ou fazer uma variante direta da mitologia grega para imaginar centauros no seu cenário, não, cara. Go crazy. Cria o seu cenário aí que você vai ganhar mais. Exatamente. O centauro é criado pelo deus cavalo, que teve um relacionamento com uma deusa da natureza, sei lá. É uma maldição. Na deusa nuvem. Entendeu? É uma maldição que foi jogada sobre os cavalos que comiam pessoas. Então os cavalos que comiam as plantinhas da deusa lá, e a deusa falou, então agora vocês não vão ser mais cavalo, não, agora vocês vão ser amaldiçoados com a humanidade. Toma na sua cara. Vou regredir, né? Exatamente, vou te regredir. Agora você não vai ter mais a vida livre que você tinha, comendo o que queria e correndo de qualquer jeito, não, agora você vai ter que preocupações como o trabalho. Conta de luz pra pagar. Vou te amaldiçoar com o capitalismo, otário. Às vezes você pode pensar nesse cenário, ou o contrário, sei lá, amaldiçoa o cara com o corpo meio cavalo, não sei. Colocar depois o hino da União Soviética, quando o Marcelo fala da maldição do capitalismo. Esses cavalos aí, olha lá, o cara tá até com banner, né? Eu tenho que colocar o Ivan Drago focando assim, aquele negócio de medida. Se morrer, morreu. Thank you.